Penúltima semana de campanha eleitoral, disseminação de informação para todos os lados, seja em rede social, seja em campanha, em site, tá pegando fogo, viu? E uma enxurrada de pedidos de direito de resposta a acusações. A gente vai tratar disso e também quer começar o jornal Expresso com a resposta do Ministério da Defesa sobre uma eventual auditoria nas urnas durante as eleições. Você se lembra que ontem nós estávamos aqui, recebemos Caio Junqueira para podermos ouvi-lo a respeito desse assunto. O Ministério da Defesa, que durante meses ficou em contato direto com o TSE, exigindo, solicitando uma participação mais ativa do Ministério da Defesa, das Forças Armadas, nesse processo eleitoral, em questões de inteligência das urnas eletrônicas. Disseram que fariam, então, um levantamento de informações, uma auditoria das urnas. E aí o TSE emitiu uma ordem. Seguinte, em 48 horas, vocês precisam apresentar uma cópia dessa eventual auditoria. Foi feita essa cobrança. E hoje o Ministério disse que um documento sobre essa fiscalização só será feito após a conclusão dos trabalhos, ou seja, ao fim das eleições. Então, por enquanto, Caio Junqueira, que está com a gente aqui no estúdio, não teremos esse documento que, inicialmente, quando a gente trouxe a informação e esteve contigo aqui no estúdio, Caio, a pergunta era, onde está a auditoria? Aí você disse que eles iam se posicionar dizendo que não é auditoria, é uma fiscalização. E que agora esse documento só vai ser exposto no fim do período eleitoral? Isso, vamos lá, Elisa, boa noite. Acabou de sair da arena, do Prime Time com o Márcio Gomes, correu para cá e já está abrindo o jornal com a gente. Exatamente. É o seguinte, são 3 pontos importantes aqui. É um documento de 4 páginas, assinado por um coronel lá do Exército, da equipe das Forças Armadas. Tem 3 pontos que eu queria colocar aqui para a gente entender. Primeiro, o documento tem ali como eu posso dizer, ele não diz que foi feita uma auditoria, ele diz que foi feita, está sendo feita uma fiscalização em atendimento a uma resolução do TSE que coloca as Forças Armadas como uma das entidades fiscalizadoras. Então dá uma... Tá ali o documento, ó. Dá uma ajustada a isso. Esse é um dos trechos que é importante, esse é o último, né? A conclusão que eu pedi para Super Natália ali, né? Sua editora-chefe, exatamente, separar. O segundo ponto é a conclusão, né? Esse é o trecho final do documento. E está escrito o que ali, né? Depois do Ministério da Defesa expor as suas motivações todas ali, ele diz, conclui-se que um relatório conclusivo contemplando toda a extensão de sua atuação, será encaminhado ao TSE ao término do processo, né, do processo eleitoral, de acordo com o plano de trabalho em vigor. Ou seja, ali ele fala, olha, só depois de concluído. E tem uma outra questão, outros 2 pontos, então são 4 pontos. Diz que 30 dias, seriam dentro de um prazo de 30 dias após o segundo turno. Então tem um prazo em até 30 dias, sim, esse é um outro trecho desse documento, aqui, localizando. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do plano de trabalho, ali, que é o segundo turno da eleição. E também tem um outro ponto, esse ponto do aspecto jurídico. E diz que hoje não existe um relatório, que essa fiscalização está em andamento. Tem algum trecho aqui que eu precisaria... Claro, enquanto você vai procurando aí, que a gente está ao vivo aqui às 8h03, então, falando a respeito desse documento do Ministério da Defesa, que no fim das contas disseram que não é uma auditoria, é uma fiscalização e que agora só será divulgada 30 dias após o fim do segundo turno. Então, 4 pontos, Elisa. Primeiro, não é, na visão deles, não é auditoria, é fiscalização. Segundo, não há um documento ainda, segundo eles sempre, não há um documento pronto ainda sobre a fiscalização do primeiro turno. Terceiro ponto, só haverá um trabalho conclusivo após o segundo turno. E quarto ponto, em um prazo de até 30 dias após essa data. Caio, o documento que a gente abriu aqui o Expresso colocando no ar, até peço a gentileza para o Edu Petreri, nosso diretor de TV, colocá-lo novamente, para poder te ouvir a respeito de um trecho, a respeito do custo desse trabalho, né? Porque houve o questionamento, se está sendo feita uma auditoria, que agora o Ministério da Defesa diz que não é, quem está pagando? De onde é que está saindo esse custo? E aqui nessa conclusão, está aparecendo, que agora não está em destaque, pronto, está ali, ó, diz o seguinte, será encaminhado ao TSE
TSE ao término do processo, de acordo com o plano de trabalho em vigor, e que, veja só, as despesas correspondentes se restringem a pagamentos de diárias e passagens custeadas com os recursos próprios do Ministério da Defesa. Ou seja, expuseram ali também, Caio, de onde está saindo esse dinheiro. Sim. E existe o questionamento de... A gente está falando de um braço do Poder Executivo que diz respeito ao presidente em exercício. Mas uma atividade que também está sendo cobrada por um presidente que é candidato. Sim. Como é que fica esse conflito de interesses, de usar, então, a máquina pública para alimentar algo que também vem do pedido de um candidato e não da figura do presidente? Bom, Elisa, isso dá uma conversa longa. O que eu posso te dizer, conhecendo e cobrindo um pouco ali essa área? Dentro, principalmente do Exército Brasileiro, das Forças Armadas do Ministério da Defesa, tem um setor ali que chama, eu não sei o nome técnico certinho, mas de que cuida de cibersegurança. Tanto que o general responsável, em princípio, por toda essa operação, que é um general 4 estrelas, integra o alto comando, o general Amin, toda essa área de cibersegurança é subordinada a ele. Uhum. Então eu penso, mas aí eu estou te falando, juntando aqui uma informação aqui, uma informação acolá, que o aparato estatal para elaborar esses relatórios é um aparato que já existe dentro das Forças Armadas Brasileiras, vinculada principalmente a esses oficiais, a esses militares que se dedicam dentro das Forças Armadas à área de cibersegurança. É isso que eu não sei se bem foi essa a sua dúvida. Que é uma estrutura já existente. Claro que vão surgir novos questionamentos de o candidato Bolsonaro utilizando, então, uma estrutura que diz respeito ao presidente, né? Que a gente tem que separar nesse momento eleitoral essas atividades que são alimentadas. Sempre pôr em perspectiva, e isso fica sempre um assunto conflituoso, por quê? 2 motivos principais, pensando aqui de cabeça. O presidente da República é o comandante-em-chefe das Forças Armadas. Então, isso em qualquer. Né? Se o Lula ganhar, será ele. Né? E os generais terão que bater continência para ele. E aí, esse é um dado importante. E o próprio presidente da República, que é candidato à reeleição, ao longo de praticamente todo o mandato, colocou em xeque o sistema eleitoral brasileiro. Isso... A gente pode entender que há alguns meses as Forças Armadas se debruçaram muito sobre esse assunto. E eu venho notando, isso é uma leitura minha, conversando com eles, que de 2, 3 meses para cá, 1 mês para cá, foi tentando tirar um pouco esse peso ali dessa participação. Então tem várias nuances, né, Elisa? É um aspecto muito sensível. A minha leitura é de que as Forças Armadas foram tentando ter uma saída honrosa dessa questão e encontraram no Alexandre de Moraes uma disposição disso, porque o Alexandre sentou para conversar com eles e acertou ali uma auditoria, teste de integridade, uma saída honrosa para que eles saíssem e, de fato, eles saíram. Só que esse relatório é um problema, ele só aparecer depois, porque vamos ver o que vai acontecer com a eleição. Caio Junqueira explicando para a gente as complexidades desse assunto e ainda trazendo informação de bastidor. Caio, obrigado por ter estado aqui no nosso Abre Alas do Expresso CNN.